Marilu, você precisa abrir o microfone para a gente te ouvir. Eu acho que ela congelou. Marilu? Vocês estão ouvindo ela? Não? Acho que ela travou, Ana. Então eu vou mudar, eu vou fazer a prece inicial e ela faz a prece final, para a gente não atrasar. Ela caiu, eu acho. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai maior, que a gente possa, mais essa noite, aqui reunidos online, aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, todos os seus ensinamentos, que a gente possa absorver esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, começando a mudança que a gente tanto espera para esse mundo, através do nosso mundo interior, através da nossa complexidade, para que a gente consiga, aos poucos, ir impactando as outras pessoas ao nosso lado e com isso fazer a Terra, nosso mundo atual, um mundo melhor. Que possamos também receber os fluidos dos nossos mentores espirituais, da espiritualidade, para que a gente reforce a nossa fé e que a gente consiga sair mais fortalecidos dessa reunião. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Macário, você pode abrir o seu microfone e compartilhar a sua tela. Não, ainda não estamos te ouvindo. Precisa abrir o seu microfone. Aí no cantinho esquerdo. Isso. Você está me ouvindo, né? Estamos te ouvindo. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria, evidentemente, de estarmos juntos, né? Presentes, olho no olho, aqueles abraços fraternos que a gente costumava fazer. E vamos trabalhar para a gente não perder esse costume, para que a gente retorne o mais rápido possível. Então, hoje Macário, o tema... pode colocar em modo apresentação? Eu vou colocar. Bem? Isso, está certinho agora. A realeza de Jesus. Como nós estamos falando aí de mantermos o nosso equilíbrio, de aprendermos com essa pandemia, o nosso modelo é Jesus. E vamos falar da realeza de Jesus. Jesus e Simeão no templo. A lei de Moisés, ela prescrevia que todos os primogênitos, usei a palavra, machos primogênitos, teriam que ser consagrados ao templo. Isso no prazo de 6 dias, através da circuncisão. E a mãe, por outro lado, não dá até para a gente entender, a mãe também teria que ser purificada 33 dias depois da circuncisão do primogênito. E isso aconteceu com Jesus. E eles tiveram que ir ao templo, Maria e José levaram o menino para ser purificado, e lá encontraram com Simeão, que era um homem justo, um homem temente a Deus. Eu só queria parar aqui um pouquinho e falar de temente a Deus. Por que nós temos que temer a Deus? Porque era aquele Deus apresentado por Moisés, aquele Deus violento, aquele Deus bravo, aquele Deus punitivo, vingativo. Então você tinha que temer a Deus mesmo. Aqui no caso a gente tem que amar a Deus, respeitar a Deus. Alguém está com o microfone ligado. Era eu. Tá. E quando Simeão viu Jesus, tomou ele nos braços e disse: eis aqui aquele que vai nos salvar, o nosso Redentor. E ele teria sido avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Salvador. Porém,
diante daquele menino, daquela pobreza, ele não tinha absolutamente nada, nasceu no estábulo, Simeão questionava, mas como? Questionando para o menino, mas como você vai vencer todos esses impérios aí violentos, armados até os dentes, você que não tem nada, por que não nasceste tu nos palácios dourados, no meio dos reis dos exércitos? Ou, no mínimo, como Moisés, que embora não tenha nascido no meio da nobreza, mas foi criado nos palácios dos faraós. Como que tu conseguirás desenvolver essa missão, tu que não tens nada? Óbvio que o menino não podia responder, mas bateu 3 vezes no peito de Simeão. Mais tarde, aí, através das comunicações espirituais, isso foi explicado. E esse gesto de Jesus era para mostrar para Simeão que o reino de Jesus não era realmente deste mundo. Era um rei que estava dentro do nosso coração. E isso que Simeão ainda não entendia. E seguindo aqui, o Luciano já falou da semana passada, dessa passagem de Jesus com Pilato. Tu és o rei dos judeus? E por que Jesus chegou nessa situação? Porque, assim como Simeão, todos aqueles povos esperavam um rei que viesse para libertar, mas esperava um rei armado, um rei guerreiro, um rei que viesse e derrotasse todo o Império Romano. Inclusive, até hoje, nos nossos dias, tem muitas culturas, muitas religiões que ainda não aceitam Jesus como Messias. Porque como pode um simples carpinteiro que nasceu sem absolutamente nada ser o rei, aquele nosso Salvador? E quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele foi aclamado como o rei dos judeus. Então, aqui está o nosso rei. Mas Jesus, eles imaginavam que Jesus entrasse triunfante em Jerusalém, mas Jesus entrou simplesmente montado num humilde jumentinho. E aí a revolta da população de não aceitar esse rei montado no jumentinho. Daí, os próprios judeus entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos não, aos sacerdotes da época, que por sua vez entregaram a Pilatos. Por isso Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Por isso essa passagem é onde foi condenado o mestre Jesus. Vamos seguindo aqui. A realeza terrena. Essa foto aqui, essa imagem que vocês estão vendo aí, seria do rei Salomão. É um rei bem falado, um rei comentado, é um rei sábio e tal. Só que aí está mostrando algumas das suas esposas. Tinha mais de 1000 esposas, o rei Salomão. Será que Jesus dá para comparar com o rei Salomão, com outros reis? E nós vamos ver aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, vai falar. Qual é a definição de rei, a origem de rei? Vem do latim, derivado de rex, e por sua vez deriva de rei, da língua indo-europeia, que a princípio significava andar em linha reta, porém ganhou um novo sentido de guiar, comandar, dirigir. Eu trouxe alguns sinônimos de rei para a gente comparar se Jesus se encaixa numa dessas aí. Cacique, caudilho, César, Czar, emir, Kaiser, vizir, generalíssimo, imperador, marajá, negos, papa, régulo, régulo é o diminutivo de rei, presidente, príncipe, rajá, soba ou sobá, soberano, faraó, ditador. Jesus se encaixa em um desses sinônimos aqui?
que não, né? Aí vamos nós para a doutrina espírita. Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para ele servir de guia e modelo? Será que Deus ofereceu algum desses sinônimos aqui? Qual que é o nosso modelo? Jesus. Está frio aqui, nós estamos tremendo. Vamos lá. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, o mais puro espírito que já reencarnou neste planeta. O mais puro espírito que já reencarnou nesse planeta. Portanto, ele está superior, é superior a todos esses que aí estão em cima. Ao lado dessa figura, a gente mostra Calígula. Era imperador. Será que Jesus pode ser comparado a Calígula? É o mais louco, o mais cruel de todos os imperadores romanos. E tantos outros que a gente chama de rei, que as pessoas respeitam como rei, que foram realmente pessoas extremamente violentas. Como o próprio falamos de Salomão, falamos de rei Davi, o Kaiser, Hitler era o Kaiser. Então não dá para a gente comparar Jesus com esses ditadores. Jesus tem que estar acima desses nossos irmãos que temos que respeitar, que são espíritos a caminho da evolução, como todos nós. Aliás, nem dá para a gente criticar. Quem sabe que nós não estivemos envolvidos num desses generais, desses caciques, desses caudilhos, em encarnações anteriores. O reino de Jesus não é de caráter material, é óbvio, né? Que a gente já devemos saber disso, né? Nem de riqueza, nem de poder, beleza ou outras condecorações efêmeras. Vamos só observar aqui a questão de beleza. Qual a imagem que nos é apresentada de Jesus? Olha a imagem aí do lado. A imagem que se apresenta de Jesus é de um caucasiano, de um italiano, olhos azuis, cabelos loiros, um artista de Hollywood. Quando a gente sabe que ele nasceu lá na Ásia, e o biotipo dessas pessoas não era exatamente isso. Mas se apresentasse Jesus com aquele biotipo, muitos de nós não aceitavam. Então, a valorização de Jesus, de muitas pessoas, é exatamente pela beleza física e nem pelo seu valor de ensinamento, seu valor espiritual. É um reino de paz, amor e fraternidade, franqueado só aos espíritos em harmonia com a lei de Deus, conforme o próprio Mestre ensinou em seu Evangelho. Agora eu devolvo para vocês. Qual é essa lei que Jesus nos deixou? Podem abrir os seus microfones. Ninguém arrisca? Vamos, quem pode falar? Não posso dar cola. A lei do amor, amar ao próximo. Isso, metade. Amar ao próximo como a si mesmo. É. Amar a Deus acima de tudo. Isso. Olha lá. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu conhecimento. Vamos frisar aqui, de todo o teu conhecimento, de acordo com a nossa evolução. Não é porque alguém chega e fala que você tem que amar a Deus, você tem que entender a Deus ou Jesus dessa forma. De acordo com a tua evolução, com o teu conhecimento. Mas se a gente tem dificuldade, que nós já não somos os fariseus, que questionamos Jesus na época, como é que eu posso amar a Deus se eu não vejo? Como é que eu posso amar a Deus se eu não sinto? É o orgulho nosso, né? Aí Jesus coloca, então ama teu próximo. E quem ama o próximo, ama a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo. Os fariseus, que não somos nós, ainda questionaram o mestre. Mas quem é meu próximo? Né? E ainda nós questionamos isso. Quem é meu próximo? E já vamos olhar sobre o nosso teto, os nossos filhos, os nossos parentes. E se sobrar para os nossos amigos, inimigos, nem pensamos. Estou generalizando, nada a ver com vocês que já estamos nesse patamar acima. Então, o próximo nosso é aquele realmente próximo fisicamente,
Não importa quem esteja do nosso lado, se é aquele que está precisando desse auxílio, esse é o nosso próximo. E se esse nosso próximo fosse Hitler? E se esse nosso próximo fosse Bin Laden? Esse é o nosso próximo. O amor é incondicional. Vamos na sequência. E a realeza de Jesus. Sob aspecto efêmero, terreno, Jesus é o mais poderoso rei de todos os soberanos desse planeta. Porque a gente quer dar um título para Jesus, quer dar um título de rei. Aliás, a gente dá título de rei para tudo quanto é coisa. Até rainha da sucata, o rei do rock, rei do futebol, rei não sei de quê. Tudo a gente está generalizando, inclusive, querer dar esse título de rei para Jesus. Né? Mas, desse aspecto efêmero, passageiro, Jesus, com certeza, é superior a todos esses reis que muita gente venera. A missão de Jesus não foi a de um simples legislador moralista. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não é na terra, e sim no reino dos céus. E o caminho que a ele conduz. Aqui Jesus está falando da vida futura. Nós estamos aqui apenas de passagem, é um estágio. A nossa vida, o nosso definitivo é como espírito desencarnado, e não como espírito encarnado, como muita gente imagina que seja. E por isso dá tudo de si nesta vida, esquecendo da vida espiritual. Por isso diz o Mestre Jesus, nem só de pão vive o homem, mas principalmente da palavra de Deus. Foi, pois, com razão que Jesus disse a Pilatos, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. No outro ensinamento, Jesus fala, meu reino não é deste mundo, eu vou vos preparar lugar. Quando estiver preparado, eu volto para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Porém, não basta somente Jesus preparar o reino. É preciso que a gente mereça estar com Jesus. Né? E é isso que a gente vai trabalhar sobre isso. Aquela passagem do jovem rico, chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que é preciso para alcançar o reino dos céus? Essa passagem é complicada, porque complicada para mim, no meu entendimento, quando Jesus não aceita ser chamado de bom. Diz, por que me chama de bom? Bom somente o Pai que está no céu. Imagine nós, se Jesus não aceitou ser bom, qual é a nossa condição? Como é que nós estamos? Eu acho até que aqui Jesus foi bem humilde em não aceitar, né? Porque Jesus está acima no meio de espíritos puros, e espíritos puros são bons. E aqui vem. O que são necessários? Abnegação não é acomodação. É aceitar a sua situação e trabalhar, buscar aprendizado da situação. Por exemplo, nós estamos numa pandemia. Não é a gente ficar se acomodar, foi assim, Deus quis assim, que seja assim. Não. Qual é a nossa participação nisso? O que nós podemos fazer numa situação dessa? Não é abnegação, é não se revoltar, é trabalhar em cima daquilo que a gente pode contribuir. Abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática. Bom, o que é caridade segundo Jesus? Eu estou sem relógio aqui, viu, Ana? Você tem 8 minutos. Então vamos embora. Caridade, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e o mais fácil de todos, perdão das ofensas. A gente põe até o bipzinho aí destacado, que é para a gente guardar. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Olha, no céu não vos perguntará qual religião que praticaste, o que foste, que posição ocupasse, se fosse rei, foi faraó, se foi vassalo, se foi escravo, nada disso. O que vão perguntar? Que bem fizeste, quantas lágrimas
enxugasse. É isso que vale, não os títulos, não as religiões, se a gente não as praticá-la de acordo com o roteiro que Jesus deixou, que é o Evangelho. Nossa necessidade básica é a luz própria de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino dos bens. Falamos de bens morais e não bens materiais. Emmanuel, no livro Caminho e Verdade e Vida. Quem dizem os homens que eu sou? A gente já falou que é o rei, ele é o rei. Mas Jesus pergunta aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? E uns responderam, tu és João Batista, outros, tu és Elias, ou outro dos profetas antigos. E Jesus insiste, quem vós disse que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus disse, bem-aventurado Pedro, que não foi tu que disseste, mas o Espírito que revelasse isso de mim. Mas tem outra situação, que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre. E é aqui, ó. Vós me chamais de mestre e senhor, estáis certo, pois eu de fato sou e assim é que está Souza. E assim se de vós eu sou o Senhor, mestre, e ainda assim lavei os vossos pés, igualmente vós deve lavar os pés uns dos outros. E essa situação que Jesus coloca de lavar os pés era uma situação tão degradante, tão humilhante na época, que nem os próprios escravos aceitavam lavar os pés dos outros. Quando esses reis venciam uma batalha, a imagem deles que eles protagonizavam é colocar os seus vencidos de quatro e eles colocar os pés nas costas dessas pessoas como um ato de humilhação. Mas Jesus pede para que a gente lave os pés uns dos outros. Isso, que a gente seja humilde, que a gente respeite todos os nossos semelhantes como irmãos verdadeiros, como iguais. Nisso reconhecerão todos que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Tá? Então, nós somos discípulos de Jesus? É isso que nós batemos no peito? Somos discípulos de Jesus? Amamos uns aos outros? E é amar como Jesus amou. Independente de quaisquer circunstâncias, quaisquer diferenças, seja religiões, seja nacionalidade, seja raça, seja moral, não importa. A lei divina diz que a gente tem que amar como Jesus nos amou. Aí, o que será? O que é o amor? Chico Xavier, ele nos dá uma definição de amor. Ele diz o seguinte: o amor não é egoísta. E às vezes a gente ama, eu amo porque é meu pai, amo porque é minha esposa, amo porque é meu filho, meu esposo, amo porque é meu. Aí Chico diz, amor não é possessivo. Não é egoísta, não é possessivo. O amor é simplesmente amor. Amar pelo prazer de amar. Então, se nós somos discípulos de Cristo, discípulos aprendizes. Então, se nós somos aprendizes, então devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E apóstolos são aqueles que praticam o ensinamento de Jesus. Começaram os discípulos como alunos, como aprendizes, depois como apóstolos foram praticar ensinando esse ensinamento de Jesus. Terminando. Na pergunta, quem diz os homens que eu sou, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estou terminando, só tem mais um slide. Alguém quer fazer algum comentário aí? Se alguém quiser, precisa abrir o microfone. Silêncio. Aliás, a gente falando de rei,
A gente olha pela vida aí, quantas pessoas, não diz nem sacrifício, vem alguém, um ídolo aí da música, futebol, ou seja lá o que for, pessoas ficam semanas e semanas ao ar livre, no sereno, passando as maiores apuros, mas na fila ali para chegar perto desse rei. Será que se Jesus aparecesse aqui, nós faríamos esse sacrifício, entre aspas, falando sacrifício, que se a gente for encontrar o Mestre Jesus e falar que é sacrifício, aí realmente a gente não está digno de ser esse que ama uns aos outros. Isso não é sacrifício quando a gente busca a nossa elevação, é um investimento nosso. E se a gente faz isso com os ídolos terrenos, nós devemos ter essa dedicação. Jesus não vai exigir que a gente fique uma semana ou dias e dias sem dormir na rua para simplesmente estar do lado dele. Jesus disse, onde um ou mais estiver, aí eu estarei. Basta que a gente se ligue com o Mestre Jesus pelo pensamento, ou muitos de nós, até pelo orgulho, que nós precisamos trabalhar isso, nós queremos ver, como Tomé. Olha, eu só acredito vendo, eu só acredito se tocar nas tuas feridas. Jesus não puniu, nem reprimiu Tomé. Ele foi lá e mostrou. Mas disse aos outros, bem-aventurados vós que acreditais sem ver. E que pratica sem esperar retribuição. Que ama como Jesus amou. Tudo bem, gente? Eu vou terminar aqui. Pode terminar. Alguma colocação? Então vamos lá. Falando do nosso rei, da nossa realeza, né? Porquanto o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar sua vida para resgate de muitos. Olha, vamos entender bem isso aí. Os reis são o quê? São servidos. Esquece que tem um monte de vassalos, tem um monte de criadagem para ser servido. E o rei, que já vimos no slide anterior, é superior a todos esses soberanos que a gente citou, que a gente conhece. Ele veio aqui para servir e não para ser servido. Só rapidamente, lembrando uma rainha de França, que ao desencarnar, ela imaginou que lá no plano espiritual, lá no céu, ela tivesse um tapete vermelho cheio de anjinhos puros esperando por ela. E qual foi a sua surpresa? Que ao ver que a pessoa que ela considerava mais ínfima, a escrava mais humilde que ela existia, que ela humilhava, era para ela a verdadeira rainha. Porque exatamente o reino dos céus não se conquista pelos bens materiais, mas pelos bens morais. Por isso disse Jesus, não entesoureis tesouros na terra, ou seja, bens materiais. Tesoureis tesouro no céu. Onde estiver o teu coração, aí também estará. Onde estiver o teu reino, aí também estará o teu coração. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Um beijo no coração, um beijo na alma. Saudade de abraçar vocês pessoalmente. Mas a gente vai ter oportunidade. Antes de eu terminar, só queria reforçar o convite para a palestra de sábado, do nosso amigo Avildo Fioravante, às 15 horas. Amor, dom supremo. Ele vai falar de Jesus. Muito obrigado. Paz com Jesus. Beijo no coração, beijo na alma. Fique com Deus. Obrigado pelas vibrações. Excelente semana para todos. Obrigada, Macário. Obrigada por trazer... Está tão claro aqui. Obrigada por trazer esse evangelho hoje. E agora a gente vai passar para a leitura do livro Fonte Viva. Eu tenho ele aqui aberto, eu vou compartilhar com vocês, para vocês poderem ler também. Deixa eu passar daqui para cá. Só um minutinho. Aqui.
Vou fazer a leitura e comentário para depois a gente passar para as nossas vibrações. Então, é o item capítulo 163. Aprendamos com Jesus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Em Paulo, Colossenses 3:13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Deixa eu passar para cá. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de fazer algo constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Bem, perdi o texto aqui, meu Deus. Deixa eu achar, achei. Eu achei muito peculiar, né, como sempre, o texto junto com o Evangelho, porque tem sempre uma conexão muito importante. O Macário estava falando do exemplo do rei, né, que não era um rei, que era o Jesus, o nosso mestre, e o quanto que ele veio para colaborar, para deixar o exemplo, para praticar a caridade e deixar essa grande lição para a gente que viria tanto tempo depois, em diversas reencarnações, tendo ainda ele como um maior exemplo de mestre. E aqui, quando ele fala, identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra, ele dá o exemplo do nosso próprio corpo, onde nós, cada um de nós, podemos dizer que somos um universo à parte. Temos toda a complexidade de um universo, a complexidade orgânica, a complexidade psíquica, para a gente poder cada um se entender. Então, se cada parte do nosso corpo não fizesse a sua parte, a gente estaria alguma coisa fora do funcionamento normal. Como a gente tem tantos irmãos que vêm com essa prova de ter alguma coisa não funcionando para esse resgate. Mas a gente percebe nesse momento quanto que uma coisinha pequena faz falta. E ao mesmo tempo a gente pode olhar no nosso universo como o todo do universo se encaixa e cada um faz a sua parte para que tudo funcione. Quando um não faz a sua parte, ou quando alguma coisa está em desequilíbrio, que seja um desequilíbrio ambiental, que seja alguma tragédia, alguma coisa sofre. Então, se cada um fizer a sua parte, e como ele fala aqui, né? Esqueçamos de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Ele não fala todo o bem do mundo, só faço o bem 100% do tempo. Ele fala o que está ao nosso alcance. Mas ao nosso alcance não precisa ser uma coisa grande para dizer, isso eu não consigo fazer. Começa a fazer uma coisinha pequena, que a gente começa a fazer esse universo funcionar da maneira realmente que tem que ser, com equilíbrio e com paz.
Não vou me alongar muito, mas como o Macário já falou, né, e o próprio título fala, aprendamos com Jesus. Qualquer coisa que a gente tiver que fazer, eu acho que seria uma interessante pergunta falar o que Jesus faria nesse momento. E aí a gente deixar a resposta vir do nosso subconsciente e a gente adequar da melhor forma como que a gente pode agir. Tudo bem? A gente vai passar agora para o momento de vibração que o nosso irmão Silvano vai fazer. Silvano, eu vou abrir aqui. Cadê você? Não estou te vendo. Eu já abri. Já abriu o microfone, tá bom. Então pode começar. Então vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus e vamos procurar projetar os nossos melhores sentimentos, entrando em comunhão com os nossos mentores espirituais, nossos espíritos amigos que prepararam e comandam sempre essa nossa reunião. E vamos contando também essa nossa união com os nossos espíritos protetores. Acabamos contando também com o próprio Jesus, que dizia que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá estaria ele também. Essa nossa comunhão produz uma energia muito forte, uma luz que se projeta por todo o nosso planeta, por todo o nosso orbe, por toda a Terra, penetrando em cada partícula, em cada molécula de ar, na atmosfera, envolvendo todos os seres desse planeta, os animais, os pássaros, os peixes. Envolve os lagos, os rios, os mares. Penetra por todas as nações e vai encontrar os seus líderes, seus governantes. Então nós vibramos com essa energia para que esses líderes consigam conduzir os seus povos sempre dentro da retidão, procurando o progresso e a paz mundial. Vamos vibrar também para que essa luz envolva todas aquelas pessoas que não têm um abrigo, que vivem sem teto, os abandonados pelo mundo todo, os doentes que nesse momento lotam os hospitais por todo o planeta. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que normalmente a gente coloca seus nomes naquela caixinha lá no centro, para que eles recebam a nossa vibração, o nosso amor, todo o nosso afeto. Vamos vibrar pelas pessoas, pelos detentos que estão nas penitenciárias, nas cadeias de todos os países. Vamos vibrar por suas vítimas, as vítimas das violências, de todos os tipos de violência que temos hoje. Violência doméstica, violência psicológica, violências urbanas, violência sexual. Vamos vibrar pelos desempregados, que são muitos em todo o mundo, principalmente neste momento em que essa pandemia acabou com muitos empregos.
Vamos vibrar pelos trabalhadores em geral, principalmente os trabalhadores de serviços essenciais. Vamos vibrar pelos médicos e enfermeiros que continuam numa árdua batalha contra essa doença que assola o nosso mundo. Vamos vibrar pelos cientistas, os pesquisadores que estão dando tudo de si na busca de uma vacina que possa amenizar toda essa situação. Vamos vibrar pelo nosso país, o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles possam unir o país, para que possamos, em harmonia, seguir o nosso destino de fraternidade, de caridade. Vamos vibrar também pelos nossos lares, local em que temos as nossas maiores lutas, onde temos os nossos maiores débitos, para que possamos viver em harmonia, respeito, com muita fé, esperança, muita resiliência. Vamos vibrar pelos nossos amigos. Vibramos também pelos nossos inimigos, para que possamos alcançar, com o perdão das nossas ofensas, a união com os nossos irmãos. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser amanhã melhores do que somos hoje. Vamos, enfim, meus irmãos, agradecer a Deus e a Jesus a bênção da reencarnação. Neste momento, no meio dessa pandemia, porque estamos exatamente no momento de transição do nosso planeta, de provas e expiações, para um planeta de regeneração. A oportunidade de reparação das nossas faltas é agora. Enfim, rogamos a Ti, Mestre amado Jesus, que esteja conosco agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Silvana. Marilu, você pode fazer a prece final? Precisa abrir o seu microfone. Ana, eu não vou arriscar não, porque está caindo aqui. Está inconstante minha internet. Tá bom, então. Capaz de eu começar a falar pela metade e parar. Tá bom. Solange, posso pedir para você fazer? Pode abrir seu microfone. Agradecidos que estamos a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade que tivemos aqui presente, reunidos em seu nome. Vamos assim agradecer na prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a forças àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes,
piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, então a gente vai encerrar a nossa reunião de hoje. Obrigada a todo mundo que compareceu, todo mundo que vai ver a gravação depois. A gente tem sexta-feira que vem de novo, e lembrando que sábado a gente tem mais uma palestra às 15 horas, que tem o link no YouTube, no Facebook, a gente passa no grupo do WhatsApp também para todo mundo participar.